Falar da TV Cultura é muito bom, né? São boas lembranças que a gente não esquece. Mas muitas vezes nosso banco de dados aqui, ele nos prega alguma peça, né? Mas continuando a nossa conversa sobre a TV Cultura, a TV Cultura, houve um tempo no início que ela ficou exatamente no final da Rua Tromposki ali, né? Ela ficava num escritório ali, num casarão antigo, né? Ficava ali. Tinha a venda do seu... Eu não lembro o nome daquele senhor, mas ele era muito conhecido ali na área. E depois, então, passou para Bocaiúva ali, naquele casarão antigo, né? Que todo mundo já conhecia. Tinha aquele pátio grande, onde ficavam todos os veículos, a frota de carro que a TV possuía, né? Que eram as rurais, Kombi, tinha Fusca, tinha o ônibus o Corujão e tinha o Marco Polo. Mas o Corujão foi vendido inicialmente, né? E depois veio o Marco Polo. O Marco Polo era um ônibus com carroceria feita em Porto Alegre, um ônibus muito bom. Mas eu esqueci de um grande detalhe de falar de uma pessoa muito querida, né? Que foi Celcinho Pamplona, né? Ele era uma pessoa que a gente gostava muito dele, a turma toda adorava ele. O programa dele, às sextas-feiras, né? Ele tinha o programa, onde ele dava aquelas notas sociais dele, né? E também fazia o desfile de moda. O desfile era feito por várias boutiques aqui da ilha, né? Mas falar do Celcinho Pamplona é muito legal. Olha só, a condução subia, né? E ele já trazia para a gente um pacote de sanduíche. Ele mandava fazer um pacote de sanduíche para toda a turma lá. Acabava o programa, a gente ia fazer um lanche, né? E trazia também o cigarrinho para nós. Naquela época a gente fumava. Hoje eu não fumo mais, fazem mais de 29 anos que eu não fumo. Graças a Deus. Mas ele trazia um cigarrinho para a gente, que a gente gostava de fumar um cigarrinho. Então aí trazia para mim, para o Eloy, né, que era o câmera, para o Flores, né? Mas isso era toda semana. E aí então a gente fazia o programa dele, que era ao vivo, né? O programa era cortado de dentro do Marco Polo, que já era o ônibus novo, né? Com as câmeras a cores, as câmeras IVC 500A, né? E aí o programa era cortado de lá, tá? O programa tinha mais ou menos 1 hora de duração. Cortava o programa, né? Acabava o programa, dava o encerramento, acabava. Aí, só na outra semana, na outra sexta-feira, que tinha-se o programa dele novamente. Mas assim, fizemos muitas externas também. Quando a nossa externa, a Cores, chegou, né, que foi em 74, a gente também fez várias externas no interior do estado e também uma no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio, que foi foram 2 partidas da Copa Libertadores da América. Nós fomos 2 ou 3 domingos consecutivos a Porto Alegre, no Beira-Rio, para transmitir a Copa Libertadores. Foi muito legal, muito interessante, né? Transmitimos para o Brasil inteiro através da Rede Tupi. A geração era a Rádio e Televisão Cultura S.A. Canal 6, de Florianópolis. Mas muito bem. Além do Celcinho Pamplona, né? Tinham outras pessoas também muito ligadas assim à televisão, né? Tinha o Lázaro Bartolomeu no início, como eu já havia falado, apresentava um programa chamado Grande Gala. E o Zuri Machado também. Aí tinha vários programas ao vivo lá, né? Tinha o programa do Oscar Berendt, tinha o programa do Darcy Costa, de cinema, tinha o programa do Viana, do Capitão Viana, que era da aeronáutica, ele era das relações públicas da aeronáutica, do Albatroz. Ele era comandante de um daqueles albatrozes, um deles que caiu lá. Ele se netou lá e
Depois ele foi para São Paulo para receber tratamento, mas parece que não resistiu, né? Mas deixa uma saudade imensa, a gente lembra muito dele e isso é muito importante, né? Uma pessoa que deixou saudade aí junto a nós. Hoje muitos desses colegas nossos da TV realmente também já se foram, né? E são colegas que também nos deixaram e deixam saudade. No início, né, da TV, nós não tínhamos tanto recurso, né? O equipamento ainda era em preto e branco, né? Nós tínhamos as câmeras Philips, holandesa, junto com o transmissor, e depois foram devolvidas para Philips, e aí foram adquiridas então as câmeras Maxells, né? A gente fazia com as Maxells, a gente colocava a câmera na rua, porque naquela época não se tinha externa ainda, né? A externa mesmo, tinha-se o Corujão, que descia o morro para gravar alguns eventos. Mas assim, nós não tínhamos equipamento de externa para gravar na rua. Então a gente colocava, desmontava as câmeras, que eram pesadíssimas, né? As câmeras Maxell, mas era uma câmera que tinha um recurso bom também, ela tinha lente zoom, né? Tinha lente zoom e facilitava muito. E a gente colocava em cima do estúdio da TV, para poder pegar um visual mais amplo da cidade, né? E podia até gravar quase 360 graus, porque da janela do estúdio onde nós colocávamos, era mais limitado, né? Você pegava 180 graus quase, né? Mas assim, em cima do estúdio, ela focalizava um pouco um ângulo mais amplo, né? E ali a gente gravava muitos programas especiais, né? Musicais, inclusive, com pessoas que vinham de São Paulo, da Tupi também, cantores ou atores, e alguns também cantavam, né? Participavam de algumas peças, e ali a gente gravava tudo. Então foi uma fase em que se aproveitou bem essa fase do preto e branco, né? Mas aí depois surgiu então a fase colorida, que foi o ônibus Marco Polo, junto com aquele equipamento, né, que foi importado lá da IVC, né, da International Video Corporation, né? Muitas transmissões se fez, né? Todos os eventos da cidade, carnaval, futebol, Semana Santa, né? Tudo isso a gente fazia. Inauguração da Ponte Colombo Salles, se fez a inauguração também, que foi muito badalado naquela época, né? Mas uma transmissão que a gente fez e que marcou muito foi a motonáutica. A gente foi para o Veleiros da Ilha, com as duas câmeras IVC, né? E usamos o duplicador. Sabe que o duplicador, com a lente aproximava mais. Ela tinha uma propriedade de trazer a imagem mais perto. Então aquelas lanchas da motonáutica, aquelas voadoras, né? Aquelas voadeiras, elas voavam, né? Porque tinham uma velocidade incrível. Para acompanhar aquela lancha não era brincadeira. E tinha que acompanhar. Tinha que acompanhar e não podia deixar a lancha escapar do visor da câmera, né? Mas assim, foi uma transmissão sensacional. Outras transmissões, o carnaval, né? Ali do adro da Catedral Metropolitana, né? A gente fazia também. Os bailes, o baile municipal do Clube 12 de Agosto, no 6 de janeiro, né? E a Semana Santa, né? A Sexta-feira Santa, né? Que tinha toda aquela semana sagrada ali, né? Aquele acompanhamento da descida da cruz até a procissão sair da catedral. Nós fazíamos todo aquele acompanhamento, desde a descida da cruz até a saída que saiu pela Praça 15 de Novembro. Ali se encerrava a transmissão porque nós não tínhamos mais como prosseguir com o andamento da procissão, né? Mas era muito bonito, né? Toda aquela liturgia ali, né? Todo o acompanhamento, né? Aqueles personagens, né? Da descida da cruz, né? Todas aquelas estações que Jesus passou, né? As estações dele ser crucificado e tudo mais. Foram transmissões muito marcantes, sabe? Transmissão de futebol a gente fazia mais no Orlando Scarpelli. Na época era o estádio mais viável que nós tínhamos no momento. Depois surgiu da Ressacada, mais adiante. Mas aí já não estava mais na TV Cultura.
já vem bem para cá, né? Que o, o estádio Adolfo Conner saiu de lá e a ressacada aí depois foi bem mais para frente, né? Mas eram coisas bem legais, sabe? Desfile de 7 de setembro também a gente fazia. Uma coisa importante, que a gente também que chama atenção agora, eram as transmissões lá do Figueirense. A gente, não só do Figueirense, mas eu vou falar especificamente a do Figueirense. Porque a do Figueirense tinha que alinhar as micro-ondas, sabe? E era uma coisa bem interessante. Nós tínhamos um par de micro-ondas, uma ficava no estádio e a outra ficava no Morro da Cruz, lá em cima do prédio. Aí tinha que alinhar a que ficava lá no campo, fazia uma varredura horizontal e depois uma varredura vertical, para se chegar exatamente no ponto, né, no ponto mais forte do sinal. Existia um medidor de campo, e esse medidor de campo, o ponteirinho, ele acusava a parte mais forte do sinal que chegava, né? Isso era feito lá no campo. Depois aqui no estúdio também, no Morro da Cruz, era feita outra varredura. Mesma coisa, horizontal e vertical com medidor de campo. O sinal mais forte predominava. Ali naquele mostrador ali, né? Tinha um ponteirinho que acusava o sinal mais forte. E o sinal da micro-onda descia para o estúdio, ia até o switch. E lá então, ou era gravado, ou era colocado no ar às vezes, ao vivo, mas dificilmente a gente fazia ao vivo, porque não podia sacrificar lá, né, a renda do campo, do jogo, né? Mas às vezes lotava o jogo e aí a diretoria liberava o jogo para ser ao vivo. Muitos dias desses a gente fez ao vivo. Muito interessante essa parte aí. Quando não, se fazia gravado e depois exibia mais tarde, à noite, né, o jogo. Então são aspectos assim interessantes, né? Muito interessantes que a gente se lembra daqueles momentos. Mas existem mais coisas. Eu vou deixar para mais uma outra oportunidade, ok, gente? Aquele abraço aí para vocês.